Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade agora, né, na avaliação, no diagnóstico, aliás, perdão, na disciplina de psicopedagógico. Eu queria só colocar algumas coisinhas. Antes de a gente continuar, a gente vai fazer hoje a avaliação, o começo, né, não dá para pegar tudo, da avaliação neuropsicológica de crianças de 7 a 11 anos, tá? Mas antes disso, eu queria retomar algumas coisas, eu tenho feito isso em todas as disciplinas, de quem ficou com dúvida, porque a gente não consegue ter um contato direto. Eu tentei bastante ter um diálogo na hora com a maioria de vocês, quem me procurou, tentei prontamente responder, tá, as dúvidas de vocês, mas nenhuma dúvida, as dúvidas foram tudo do Google Sala de Aula, nenhuma foi sobre as preposições, né? Porque o uso das preposições, depois que eu vi em 2 ou 3 comentários colocando sobre isso. Então, vou começar pelo Google Sala de Aula, tá? Também coloquei para alguns, acho que eu coloquei lá no grupo para todo mundo, que na verdade, para mim, eu domino mais o Google Sala de Aula, tá? O Google Formulário, o Google Forms, eu não domino tanto, e de qualquer forma a gente teria que ter o Google Sala de Aula, né? Para poder ter um contato direto para vocês tirarem dúvida. Então, eu gostaria de pedir que vocês tivessem um pouquinho mais de paciência, até porque eu fiquei sabendo, eu mandei para o representante, e ele me contou que vocês já tinham um vídeo, uma da Pedago fez para as amigas, e eu fiquei sabendo, ela me deu, era da minha disciplina também, lá eu também, eu tô usando o Google Sala de Aula para todo mundo, não é pessoal, com o quarto ano, tá, gente? Então, só sobre isso, eu mandei o vídeo, ela me mandou o vídeo que tinha um coordenador da Pedago, né, que tinham montado a explicação, que eu não consigo, eu não tenho a mesma tela que vocês têm do Google Sala de Aula, né, a minha é do administrador. Então, assim, tem o passo a passo, e aí quando me perguntavam, eu dava o passo a passo do que eles têm dentro do formulário deles, mas, né, do passo a passo daquele programa, daquele aplicativo. Então, era o que eu podia passar para vocês. Mas eu fiquei sabendo que não foi só eu que passei, o Bruno, muito obrigada, Bruno. Acredito que os colegas também tenham agradecido. Também explicou o passo a passo para quem estava com dúvida, tá? Bom, acho que isso foi sanado, mas se tiver continuado, vocês podem me falar, eu vou continuar colocando direto o Google Fórmula lá para vocês responderem, tá? Sobre como é que foi essa aula, como é que tá. E aí a gente vai vendo que a gente pode adaptar e melhorar para vocês. Outra coisa, então, agora voltando à aula propriamente, né? Me perguntaram sobre as proposições, né? Qual que é o uso disso? As proposições eu coloquei ela de uma forma mais simples para vocês fazerem, por quê? Porque ia ser muito. Uma coisa é fazer uma metodologia ativa com a presença, com contato direto a gente, né? Uma outra coisa também que eu tenho colocado para as outras turmas é que eu não consigo, não dá para responder todo mundo prontamente ao mesmo tempo. No mesmo dia eu dou mais de uma disciplina, e aí o dia inteiro, então assim. Eu tento ao longo do dia, mas no horário eu estou à disposição para vocês o tempo todo, tá? Mas aí, sobre isso, então, o que eu quero dizer? Às vezes vocês não ficaram à vontade, ou as perguntas eram mais complexas ainda e muitos não fizeram. Qual que era a intenção, qual que é o objetivo das proposições? É de que elas contribuam com a organização mental sobre uma questão, sobre um problema que é apresentado, que ela ajude o sujeito mentalmente a organizar uma resposta a partir do hipotético dedutivo. Dentro das hipóteses, qual dedução que eu chego, qual conclusão que eu chego. Então, qual que era a pergunta naquele caso? Qual é a série ou filme que vocês mais gostam no Netflix ou em qualquer outra coisa, né? No meu caso, o meu critério foi de não a série só, mas de modelo, né? Então, o meu era comédia romântica, eu gosto de comédia romântica, meu marido gosta de ficção científica. As coisas não são contraditórias, né? Mas quando eu estou com as crianças, era alguma coisa assim, né? Quando eu estou com as crianças, eu assisto
no Netflix as coisas de criança, não lembro que eu coloquei, isso ou aquilo, né? As coisas que as crianças podem ver, né? Se e somente se, acho que foi uma coisa assim que eu coloquei, porque eu fiz um outro exemplo. De muito bom humor, eu assisto uma ficção científica, né? E aí, qual que era a conclusão? A Ângela só gosta, para se chegar a uma conclusão, acho que isso não ficou claro, vocês me desculpem na pergunta. A Ângela só gosta de comédia romântica, do lindo do Simplesmente Amor, né? Então era sobre isso. Mas aí eu fiz um outro critério, porque a grande dúvida, a principal dúvida, foi sobre o bidirecionado e o direcionado, né? Sobre essas preposições. Primeiro, uma preposição, ela precisa ter duas fundamentações para elas serem propostas uma em relação à outra, tá? Então isso precisa ficar claro. Agora, se elas vão ser contraditórias, se elas vão ser em comum acordo, se elas vão ser direcionadas para o mesmo fator, se elas vão ser de exclusão, aí que é o modelo de cada uma, tá? E dentro desse, fazendo isso de diferentes formas dentro de um tema específico, chega-se a uma conclusão mais próxima do ideal, tá? Do correto, do lógico, essas questões. Eu coloquei como tema para a gente pensar, então, quais seriam as proposições para entender um pouco mais, como proteger o Brasil e a minha família do coronavírus, né? Então, quais as minhas atitudes para proteger o Brasil e a minha família do coronavírus. Então, o conjuntivo, né? Para combate ao coronavírus, eu fico em casa e o cidadão também deve ficar. Todo cidadão também deve ficar. Então, para combater, para alcançar isso, para esse objetivo, eu e o cidadão brasileiro devemos todos ficar em casa. Isso é um conjuntivo, os dois juntos, né? Agora do disjuntivo exclusivo, né? Não, perdão, o inclusivo. Na situação de isolamento, o Ministério da Saúde do Brasil indica que só devemos sair de casa para ir à farmácia ou ao mercado. Então, a indicação é de que fique em isolamento, mas só pode sair para isso ou aquilo. Não é um ou outro, não é o disjuntivo exclusivo. O exclusivo é que é um ou o outro. Não, você pode sair, passar na farmácia e logo em seguida passar no supermercado. Entendeu? Uma coisa não exclui a outra, tá? É um disjuntivo inclusivo. Agora, o disjuntivo exclusivo. O perigo do coronavírus não é por alta taxa de letalidade, de mortalidade, mas pela transmissão rápida e para muitos ao mesmo tempo. Então, o que é esse exclusivo? A questão do coronavírus, da preocupação da saúde com o coronavírus, não é que ele leva muitos à letalidade. Ele não leva muitos, mas é uma evolução rápida e a partir disso, muitos podem ter ao mesmo tempo essa doença, tá? E aí a gente vai para outra parte, para condicional. Se muitas pessoas pegam o coronavírus ao mesmo tempo, então podemos ter uma crise da área de saúde no Brasil. Então, tá vendo? A gente vai num passo a passo, né? Então, se primeiro se coloca que o coronavírus não é alto índice de letalidade, mas ele é muito rápido e aí são muitas pessoas com problema da saúde, então, se muitas pessoas pegarem o coronavírus, não ficarem em isolamento ao mesmo tempo, então podemos ter um problema da saúde no Brasil, né? E aí o bidirecional, né? O bicondicional, perdão. Em casa, como eu sou a única que não apresento comorbidade, então eu e somente eu que posso ir à farmácia e ao supermercado. Então, se eu não tenho outros
outras possibilidades, outras doenças que podem agravar a situação. Então é um acordo de que se e somente se. O bicondicional, ele coloca que só aquela situação específica é aceita, tá? O condicional pode ser, há uma grande chance, se não tiver isolamento, de acontecer, de ter surto e ter muita gente e a área da saúde não conseguir atender, né? Mas eu não posso ter certeza disso. Agora, como só eu, né, entre aspas, que não tenho nenhuma doença, nenhuma outra doença que pode acarretar um problema mais grave, então só eu, se é precisar ir na farmácia, no supermercado, sou só eu quem vou. Só eu e somente eu. Então é só essa condição. Então essa que é a diferencinha. Deu para entender? Bom, eu espero que sim. Qualquer dúvida também estou à disposição. A gente vai tentando conversar ou então na volta a gente discute um pouco mais isso, tá bom? Vamos para a avaliação neuropsicológica. A gente vai dar uma pincelada agora nos teóricos principais que contribuem com o desenvolvimento, e a partir disso, né, dos 7 aos 11 anos, e a partir disso, como que a gente pode pensar como que é o sistema nervoso contribui, está ligado a esse processo de desenvolvimento, tá? Então, dos 7 aos 11 anos, o que coloca? Que é uma forte marco do desenvolvimento do sistema nervoso, né, do desempenho do sistema nervoso. Ele é paralelo, ele está diretamente ligado ao processo de pensamento mais complexo. Então, ao mesmo tempo que o sistema nervoso é marcado por um desempenho, começa a se sobressair o desempenho do sistema nervoso nessa idade, o quanto que também essas funções mentais nessa idade também começa a evolução. Lembra? Do pré-operatório passa para o operatório, né? O aperfeiçoamento da lógica, então, é relacionado, né? Esse pensamento lógico, ele também está relacionado à possibilidade de processos mentais e dessas funções mentais, né? Que possibilitam essa aquisição de leitura, escrita, lógico, matemático, né? Então começa dentro disso. E aí, a partir disso também, eles colocam o quanto que é importante nesse estágio também essa alteração de grande abertura da relação social, né? Então, todas essas, por isso que eu coloquei a mãozinha, né? Todas essas coisas. É o desenvolvimento do sistema nervoso, é o desenvolvimento o aprimoramento das funções do pensamento e é a amplitude no âmbito social que acontece dentro dessa idade, né? Então, a gente vai pensar na evolução, é isso que eu falei, vamos estudar os 3 teóricos da evolução do pensamento, para a partir disso tentar entender como que isso acontece nos processos, né, do sistema nervoso central, tá bom? Aí semana que vem a gente estuda o sistema nervoso central. Então, qual que é o grande disparar do Piaget nesse estágio, né? Nesse processo dos 7 aos 11 anos, acho que vocês lembram, né? Operatório concreto, é o quanto que nesse estágio o sujeito já tem uma operação mental em busca de explicar o objeto do conhecimento e não é mais por uma representação lúdica, imaginativa, né? Ela começa a buscar uma lógica, o operatório no sentido de lógica, vocês lembram, né? Nesse estágio. E a partir disso, ela também consegue, dentro desse estágio, essa situação do operatório, ela também contribui para esse progresso dessa conduta de socialização, né? Então, o quanto que esse egocentrismo desaparece e essa busca de troca e de conhecimento, de compreensão do que é o outro, ela vai para além do objeto do conhecimento, mas também o que o outro pensa sobre esse objeto do conhecimento. Começa a fazer sentido para a criança o que o outro pensa, por que ele pensa assim, né? Então, a partir disso também, ela tem essa evolução de quebrando esse egocentrismo nessa busca de cooperação, né? De colocar-se, de empatia, de colocar-se do ponto de vista do outro para tentar entender o que o outro está dizendo sobre aquele objeto do conhecimento, né? E dentro disso, mais ainda, né? Ela precisa de justificativa, ela precisa de ser coerente, ela precisa de lógica, né? Ela precisa comprovar
comprovar a afirmação que ela está colocando. Aumenta essa socialização, muda, na verdade, o âmbito da interação com o objeto do conhecimento, do que era de uma representação simbólica, começa a ser operatória, numa busca de operação, de lógica sobre a definição do objeto do conhecimento. Então, é o quanto que isso contribui, é isso que a gente vai ver na semana que vem, com esses processos de avaliação neuropsicológica, como que a gente usa desses conhecimentos para poder tentar, de alguma forma, acessar o pensamento, né, as cognições, as formulações mentais que o sujeito é capaz de fazer, dentro do que é esperado, né? Então, por isso que a gente vai estudar eles aqui. Aí entra com o Freud também, né? Esse daí eu lembrei do Vitor, né? Ficar felizinho que dessa vez a Ângela vai falar um pouquinho do Freud também. É a fase de latência do Freud, né? É a diminuição da atividade sexual e a busca, a partir disso, né, dessa sublimação, a busca pela atividade intelectual e esportiva, ela sobressai em relação à canalização da energia da sexualidade, ativação de situações de sexualidade, né? Ela vai canalizada para atividade esportiva ou intelectual, né? Outra coisa importante desse estágio também é a projeção. Então, a forma de aceitar o seu pensamento é atribuir ele ao outro. Então, quanto que uma criança de 9, 10 anos, né, usa isso como forma de colocar aquela ideia dela como a fundamentada, a correta, né? Ah, mas você sabe que essa forma de justificativa, a professora me ensinou que a gente faz esse uso dessas interlocuções entre as afirmações para poder ser coerente, se justificar. Não é porque ela pensa isso, né? Essa projeção, é porque ela atribuiu ao outro o que ela quer que eles aceitem que seja uma boa forma de se pensar, né? A forma reativa, né, que é o oposto da distribuição, da redistribuição das energias pulsionais, né? Ela fala o oposto daquilo que ela sente, então ela busca distanciar, separar aquelas emoções para justamente poder redistribuir essas energias pulsionais para essa busca de atividades intelectuais. É voltada para isso, que ela seja redistribuída e não utilizada como era nos outros estágios, mais vinculadas a fase, a situações do corpo propriamente dita, mas ao pensamento, né? E o recalcamento das pulsões sexuais, que está dentro disso tudo, né? Dessa forma reativa, né? Da sublimação, é esse terreno neutro que fornece o interesse voltado mais forte para o desenvolvimento cognitivo, tá? Então, entra em conjunto também essa possibilidade de que nesse momento do desenvolvimento mental, o ser humano ele tem uma vertente mais focada de satisfação, voltada muito mais para os processos mentais, para a energia, a atividade intelectual propriamente, do que a exploração de próprio corpo ou de qualquer situação que seja vinculada a si mesmo para essa satisfação, tá? Então essa é a questão. E aí, em seguinte, a avaliação do Vallon, né, do desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento do Vallon, esse estágio dos 6 aos 7 anos, também é dos 6 aos 11 anos, perdão, também é o estágio categorial, vocês lembram? É o que acontece em grandes saltos o pensamento cognitivo, intelectual, né? Então, o quanto que ele avança nessa possibilidade de raciocínio lógico, né? Ele coloca o quanto que o pensamento abstrato agora ele está
tão forte e totalmente estruturado a partir do raciocínio simbólico, das funções de memória, atenção e raciocínio para as atividades de alfabetização, né? Todas as coisas que são colocadas de leitura, escrita, cálculos, né? Então, dentro dessa faixa etária pro Valon também tem essa grande evolução nesse aspecto cognitivo. Espero que vocês lembrem, o Valon não fala que é só o aspecto cognitivo, mas o afetivo e o motor acontecem grandes evoluções, importantes evoluções também em todos os estágios, mas em cada um tem uma ênfase principal. E nesse estágio, do 6 aos 11 anos também, é o estágio categorial, que o foco é nesses aspectos cognitivos. A grande evolução é nos aspectos evolutivos. O que é? A criança ela tem maior noção, né, de realidade, ela tem uma maior adaptação perceptiva e de orientação do espaço, do tempo, né? Então ela consegue se dimensionar em tempo, em espaço, em distanciamento de uma coisa para outra, o que é antes, o que é depois, o que aconteceu, para isso se programar, se orientar. Então isso também é um grande contribuinte para essa evolução neurológica, né? A regulação quanto à regulação, né, o controle dos impulsos. Então, nesse estágio também, ele destaca o quanto que a criança tem uma grande toleração à frustração, né? Então, se a gente pegar uma criança que ele coloca do sensório motor projetivo, né? Vocês lembram? Que é dos 3 anos, o quanto que a criança ela não tem essa tolerância, ela quer dominar fisicamente o objeto do conhecimento, né? A partir desse estágio, ela já não precisa mais tanto desse contato físico com o objeto do conhecimento. E é a partir disso também que ela tem uma tolerância maior à frustração, tá? E o processo do pensamento, né? Ele apresenta um maior domínio cognitivo, né, de pensamento lógico, ele se coloca menos submisso ao outro, porque ele tem o pensamento próprio dele sobre o objeto do conhecimento, né? Então ele não se coloca de que o outro, é o que o outro falou, né? É o que ele pensa, é o que ele vai colocar como a conhecimento dele sobre aquele objeto. Ele também apresenta, né, como é colocado, uma ótima capacidade de memória, de atenção, de concentração. Então, quando tudo isso vinculado à escrita, a começar a noção de cálculo, né, de numérico. Então, dentro disso tudo, a gente vai poder começar a entender como que eles colocam esse momento da vida de processos neurais serem tão importantes para a avaliação psicopedagógica da criança, né? Final da criança, começo da puberdade. O que eu queria colocar para vocês? A avaliação neuropsicológica, ela está sendo cada vez mais estudada, né, ela evolui cada vez mais. Então, o que a gente vai fazer vai ser uma pincelada agora da avaliação neuropsicológica dos 7 aos 11 anos, né? Semana que vem a gente aprofunda sobre as partes neurais, quais são as relacionadas à percepção, à atenção, à organização mental, a acomodação mental sobre essa percepção que tem do objeto, né, essa regulação mental sobre o objeto neurológica propriamente acontecendo por sinapses, né, e que depois vai resultar numa ação direta. Em cada uma dessas 3 partes tem as 3 partes do cérebro neurais que contribuem para essa evolução, e é dentro disso que a gente vai fazer essa avaliação, essa avaliação neuropsicológica, tá? Essa avaliação, ela é pautada principalmente no Luria, né? Ele é era um neurocientista também russo,
ele era também amigo trabalhou junto com o senhor Levi Seminovich Vygotsky, né? Leontiev também, e ele que fundamentou esse tema de neuropsicologia, tá? Como que ele fez isso? A partir dessa neurociência cognitiva, ele tenta entender como são esses processos, como é esse funcionamento desse cognitivo que os teóricos, como a gente estava falando agora, Piaget, Freud, Vallon colocam, como eles acontecem no sistema nervoso central, tá? Como isso funciona, como isso é elaborado pelo cérebro. E aí a gente vai estudar a partir de semana que vem, então, os blocos, né, o primeiro, o segundo e o terceiro bloco, que são os funcionais, que ativam partes específicas do ser humano, do corpo, e aí dentro disso a gente vai entender como que a gente pode, como psicólogo, fazer essa avaliação ou esse levantamento de qual que é o processamento neuropsicológico daquela criança que está indo em busca de avaliação, tá? Eu vou parar por aqui porque é muito complexo e começar com o primeiro bloco. Eu tinha até pensado em começar com o primeiro, mas não vai dar certo. Vamos pelo primeiro, segundo, terceiro juntos semana que vem, e aí as possibilidades de avaliação desses sistemas, tá? Todas as coisas estão no site, vocês podem pegar, vocês podem colocar, não consigo responder as dúvidas, eu tentei sanar um pouquinho agora, da semana passada, vocês podem colocar algumas dúvidas específicas agora, tá? E vai ser uma pergunta simplesinha também no Google Sala de Aula para vocês responderem sobre o desenvolvimento desses 3 teóricos para a gente se preparar para a avaliação neuropsicológica da semana que vem, tá bom? Ótimas fim de semana, pessoal. Até semana que vem.